Bom, terça-feira vocês sabem que é dia de Fatos da Semana. Após uma onda de violência no Rio de Janeiro durante o Carnaval, o presidente Michel Temer decretou intervenção federal na segurança no estado. O governo federal decretou no dia 16 de fevereiro intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. O comando da segurança no estado passou para as Forças Armadas. A medida prevê que o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o interventor do estado. Ele assume até o dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do sistema carcerário no estado do Rio. Atenção, moradores. Estamos presentes para garantir a paz e a segurança. A ausência do prefeito Marcelo Crivella nesse período e a declaração do governador de que havia perdido o controle da situação foram determinantes para o Palácio do Planalto concluir que era preciso intervir. No Revista da Cidade, vamos entender como o Rio de Janeiro chegou a essa crise e como vai funcionar essa intervenção. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Falar um pouquinho, fazer com que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. O que é uma intervenção federal previsto na Constituição Federal? Na verdade, a intervenção que foi decretada agora pelo presidente e que, obviamente, ela tem que ser submetida ao Congresso Nacional, como de fato ontem à noite a Câmara já aprovou por 300 e poucos votos, 340 votos a favor dessa intervenção, está indo hoje para o Senado, e o Senado também, por maioria simples, tem que aprovar esse decreto de intervenção na segurança, restringindo tão somente a questão da segurança. É óbvio que a intervenção que está ocorrendo no Rio de Janeiro, ela já era previsível, tá? Ela já era previsível em função dessa guerra civil urbana que ocorre no estado do Rio. Há muitos questionamentos sobre e talvez muitas contradições sobre essa questão da intervenção, o momento da intervenção. Haja vista que, se você for analisar, o Rio de Janeiro já vinha, de uma certa forma, de forma parcial, de forma restrita, uma intervenção militar. Nós já tivemos inúmeras vezes as Forças Armadas no Rio de Janeiro fazendo intervenção nos morros, né? Então, essa intervenção, ela definitivamente, ela afasta o governador das funções, da responsabilidade sobre a questão da segurança pública que envolve aí a Polícia Civil, Polícia Militar, presídios, Corpo de Bombeiro, enfim, toda a estrutura da cúpula que está debaixo dessa questão da segurança pública. E passa a responsabilidade por um interventor, nomeado também pelo presidente Temer. Mas sempre quando tem casos assim, nessa situação de urgência, emergência, pode entrar com decreto de uma intervenção? É sempre só nesses casos? Com essa nova Constituição de 88, ela pela primeira vez é submetida, é decretada uma intervenção no Estado, tá? Porque a intervenção que foi decretada no Rio de Janeiro, ela na verdade é o último remédio, né? Ou seja, é a última,
eu diria que é a última situação. É óbvio que está abaixo do estado de defesa, o estado de sítio, tá? Porque o estado de defesa, o estado de sítio, ela restringe os direitos de ir e vir do cidadão. A intervenção que ocorreu, que foi decretada, não há essa restrição. É óbvio que agora tem alguns pedidos, dentre eles um mandado de busca e apreensão coletiva, que isso também coloca, de uma certa forma, os direitos individuais do cidadão, contemplada na Constituição, em risco. Então eles têm receio que possa haver alguma, eu diria que alguma desrespeito aos direitos humanos. Agora, o que a gente precisa analisar de forma muito fria é que o Rio de Janeiro vive há pelo menos uns 30 ou 40 anos uma guerra urbana. Isso é uma coisa que não é de hoje, isso não nasceu, né? Eu tenho um pouco de restrição em relação à questão à intervenção militar. Por quê? Porque a restrição militar, ela primeiro determina a incompetência do governador. Ou seja, o governador, a partir do momento em que ele é afastado dessa... Porque ele não foi afastado das demais responsabilidades, mas quando ele é afastado dessa função, porque quem que é o chefe da segurança pública no Estado? O governador, né? E o governador nomeia um secretário de segurança. Tanto é verdade que o secretário de segurança já entregou o cargo. Por quê? Porque, na verdade, quem está assumindo é um general de 4 estrelas, que, por sinal, é a pessoa que tem a responsabilidade das Forças Armadas na região leste, ou seja, que envolve o Rio de Janeiro, envolve Minas e Espírito Santo. Tá? Então, são esses 3 estados. E por essa razão que ele foi nomeado como interventor do Rio de Janeiro. Eu só queria entender, porque a partir do momento que foi decretada a intervenção, eu queria entender quando que ela vai passar a vigia. Já está valendo? Na verdade, ela tem que ser... Ela só tem a sua validade e a sua eficácia a partir da aprovação pelo Congresso Nacional. Que está indo muito rápido. Não, mas tem prazo. Ou seja, a Constituição estabelece prazo. Decretado, tem 24 horas para ser submetido à Câmara dos Deputados, como de fato foi colocado, né? Isso cria uma expectativa, porque durante a intervenção não pode fazer nenhuma alteração na Constituição, nenhuma emenda constitucional, ela pode ser enquanto durar, ou seja... Isso está pré-estabelecido na Constituição. A intervenção vai até 31 de dezembro. Portanto, aquela emenda constitucional da Previdência que estava prevista para entrar, já não pode mais, já é derrubada, porque a intervenção proíbe qualquer emenda constitucional enquanto um Estado tiver sob a intervenção. E então, nenhuma emenda constitucional pode ser feita até 31 de dezembro de 2018. Tá? O que acende uma luz com relação a essa questão da intervenção, primeiro o momento, né? O Rio de Janeiro já vivia um drama já há bastante tempo, não é uma coisa que nasceu agora, nesse momento, é algo que já vem, é o que eu estou falando, se a gente for voltar na história, essa discussão sobre a segurança, sobre a insegurança do Rio de Janeiro, ela tem pelo menos 30 anos, 40 anos, desde a década de 80 já vinha discutindo essa questão. E que, obviamente, isso é um resquício, né? É o que eu sempre falo. Essa intervenção, e já vou adiantar, eu até acredito que essa intervenção vai deflagrar outras intervenções que podem ocorrer no país. Tá? Se você pega Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um problema. Você tem regiões do Nordeste que tem problema. Mas isso não é perigoso para o país? Muito perigoso, extremamente perigoso, né? Então, dizendo, isso aí não coloca em risco a democracia. É evidente que não coloca em risco a democracia, mas, obviamente, estimula uma outra questão, porque o momento é um momento político. Nós estamos num ano de eleições. Como todo ano de eleição, é óbvio que qualquer
a ação do governo federal de forma traumática, ela pode criar uma falsa esperança. Então, por exemplo, você vê que a Câmara dos Deputados aprovou por 340 votos. Se você pegar, e teve uma enquete agora no Rio de Janeiro, parece que quase 90% da população do Rio de Janeiro aprovou a questão da intervenção, só que as pessoas, às vezes, elas podem ter uma falsa impressão de que aquilo vai dar uma solução para o Rio de Janeiro. E já adianto para você, não vai dar. Aonde é que está a solução, então, se a gente poderia O problema ali é estrutural. O problema ali é estrutural, Marise. Se a gente fizer uma radiografia ou uma análise geopolítica do país, quando em 1960, que até 1960 Rio de Janeiro era a capital, e como todo centro político, né, ele acaba sendo contaminado por corrupção. E eu vou te falar, a próxima região que vai também, obviamente, pode ter uma intervenção militar, é Brasília. Brasília, se você pegar as cidades satélites, você pode reparar o que se transformou as cidades satélites. Ou seja, na tragédia humana. Então, o Rio de Janeiro vive hoje esses últimos 30, 40 anos, essa tragédia na área de segurança, essa tragédia humanitária, em função dos resquícios de um poder central, aonde centraliza e, obviamente, as pessoas buscando uma vida melhor, vai para aquele estado achando que vai ter e não vai ter, vai ter uma tragédia. Então, o que eu estou falando para você, eu já faço um prognóstico que o próximo é Brasília. Brasília também, logo vai ter. Você acredita que tenha que ter um setor específico para trabalhar esse problema da raiz? Não há possibilidade de você reverter uma situação na área de segurança se você não tiver desenvolvimento social. Não adianta não é com a força que você vai resolver um problema de segurança pública. Ali, se você for analisar a geografia da cidade do Rio de Janeiro, você tem, de um lado você tem mar, do outro lado você tem morros. Né? E você tem uma linguiça, ou seja, você tem 7, 8 quilômetros do litoral até os morros. Então ali a questão a geografia da cidade já não favorece o combate ao crime. Ao contrário, favorece, na verdade, a criminalidade. Né? Por quê? Porque, na verdade, por muito tempo, o Estado não subiu para o morro. Né? Por muitos anos, por décadas, a criminalidade ficava no morro e o cidadão ficava aqui próximo da praia. Né? Era como se tivesse uma separação. Isso, e nós tivemos uma linha limítrofe, ou seja, um divisor de águas, que quando se instalou, começou a se instalar as UPPs, que isso foi em 2012, mais ou menos, 2010, 2011, o que aconteceu? Ou seja, muitos criminosos, o que eles fizeram? Isso foi vinculado na imprensa, os criminosos fugindo do estado do Rio de Janeiro, indo para outros estados, como o próprio São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Né? Eu ouvi hoje uma entrevista do secretário de Segurança Pública de São Paulo, que hoje eles vão ter uma reunião, o secretário de Segurança de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo, para fazer todo um trabalho de blindagem para que os criminosos do Rio de Janeiro não venham para esses estados. E eu ouvindo o secretário, hoje, com o ministro da Justiça, por Senado, eu ouvindo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, a impressão que eu tive, o desenho que ele fez, dizendo da tranquilidade, que não há nenhum risco, eu achei que ele estava na Normandia, na Islândia ou na Finlândia, tratando de segurança pública de um desses países. E não é bem assim. Porque nós temos a migração de criminosos. E há uma questão muito importante. Não é uma quantidade de criminosos.
e sim o poder econômico e financeiro de um criminoso, ou pelo menos de um comando. Sim, então, a são partir várias do questões momento, lógico, que a gente tem que se você vê aqui. Mas eu só queria fazer uma correção até para você que vive em comunidade, tá? A gente não está dizendo que nessas comunidades, nas favelas propriamente ditas, só existam criminosos. Muito pelo contrário, tem pessoas do bem ali vivendo, olhando e vivendo com crime, né? Passando por apuros. Então a gente estava dando a entender aqui que a questão do desenvolvimento social chegar até essas pessoas também de bem, que querem uma nova vida, né? E não generalizando nesse sentido, só para deixar bem claro aqui. As pessoas não estão nessas comunidades porque querem. Elas, na verdade, foram empurradas para lá. A condição em função, da vida, lógico, a condição econômica, a falta de oportunidade, acabou levando evidente. Lugar. Ninguém vai morar numa comunidade, numa favela, como muitos até mudaram. Não pode mais atribuir como favela, tem que falar comunidade. Gente, nós, na verdade, nós estamos mudando o quê? Nós estamos tirando a terminologia de favela e falando comunidade como se mudou de um dia para o outro. Não, eles continuam com a mesma tragédia humana no morro, independentemente se você atribuir denominar como favela ou como comunidade. A tragédia continua ali naqueles morros. E você colocou de uma forma... A gente não está aqui, nós estamos falando sobre a questão da criminalidade. Que funciona, infelizmente, nesses guetos. Sim. Entendeu? E não é culpa daquela pessoa do bem que trabalha, que sustenta a sua família. Não é essa a questão. Nós estamos falando de uma guerra urbana instalada. Né? É a mesma coisa, se nós formos analisar São Paulo, eu gosto sempre de fazer uma comparação. Onde é que está a criminalidade de São Paulo? Não está na Avenida Paulista. A criminalidade de São Paulo, ela está empurrada exatamente para os dormitórios. Ou seja, são esses guetos, longe do centro financeiro, entendeu? Mas elas estão na periferia. Né? Onde é que se mata pessoas? Na periferia. Apesar de entendeu? Ou seja, nós falamos outro dia. Há uma questão, Marisa, que eu acho importante colocar. Em 2012, quando eu comecei as minhas entrevistas aqui na Gazeta, eu falava, na época com a Regiane ou com você, eu sempre dizia o seguinte: a segurança pública vai piorar e muito. E muitas pessoas me criticavam por isso. Nós estamos falando em 2012, segundo semestre de 2012, 2013. Me criticavam, imagina, você na verdade é uma pessoa muito pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou simplesmente realista. Ou seja, qual é a primeira forma de você se proteger da criminalidade? É sabendo que a criminalidade existe. Então, não podemos fazer como o governo faz, ou como o secretário de Segurança hoje, falando numa entrevista, achando que estava falando da segurança da Noruega, da Finlândia, da Islândia ou qualquer outro país. Não, nós estamos numa guerra civil sim, nós estamos numa guerra urbana sim, não é só o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pará, vários estados do Nordeste, entendeu? Claro. Ou seja, nós temos um sistema penitenciário falido, quebrado e já faz décadas. Não, tudo precisa ser revisto, né? Precisa ser trabalhado. Então não vai ser, e vou falar para você o seguinte, você quer ver essa intervenção ser colocada em xeque-mate, a partir do momento que tiver a primeira investida das Forças Armadas e morrer gente nos morros do Rio de Janeiro, essa intervenção dos militares vão ser, na verdade, questionada, porque vai vir os direitos humanos, tá vendo? Ó, fizeram intervenção e agora vão começar a matar todo mundo e que não sei o quê. Essa vai ser, eu diria que vai ser o momento das críticas que vão ocorrer. E aqueles que aprovaram quase 90% no Rio de Janeiro, vão começar a desaprovar a questão da intervenção militar no Rio de Janeiro. Doutor Eduardo, eu quero agradecer a sua participação. Quem quiser conversar é doutor Eduardo César Leite. Não, é só Eduardo César Leite. Está assim lá no Facebook, vocês podem conversar com eles e repercutir mais. E a gente espera sempre coisas boas, né? Coisas boas aconteçam, né? Vamos aguardar, né? É isso aí, meu anjo.